Arnaldo, certo? Esse aqui é o Arnaldo. E daqui o Ricardo, eles são do capítulo Demolê, capítulo Luz, da loja de Brodowski, e estão aqui para conversar com a população de Brodowski da região sobre o trabalho que eles vêm desenvolvendo. Mas eu gostaria, antes de mais nada, vamos começar daqui para lá e tal, que o Arnaldo dissesse para nós o que é a Ordem Demolê. Porque muitas vezes você fala, isso aí é comida francesa, vamos explicar para o pessoal o que é a Ordem Demolê, com o maior respeito, é lógico. Bom dia, Arnaldo. Bom dia. Isso é verdade, né? Sempre gira esses comentários em torno da Ordem Demolê, né? Que a Ordem Demolê faz as coisas secretas, tal, essas coisas. Mas não é. A gente é um grupo de jovens, né? De 13 a 21 anos. E a gente tá aí a serviço da comunidade, certo? Sempre quando a gente está sempre colaborando nas quermesses, né? Na noite do Vinho do Queijo que o Rotary promove, a gente está sempre ajudando, eles convidam a gente para ajudar. Então é isso, a gente sempre faz um serviço comunitário, né? Para ajudar a população. Quer dizer que a Ordem Demolê vem a ser mais uma entidade, eu sei muito bem o que é a Ordem Demolê, mas quem nós estamos conversando com o nosso telespectador. Uma entidade também de prestação de serviços para a comunidade. Seria mais ou menos isso? É exatamente isso. A Ordem Demolê tem como principal fundamento a formação de líderes para a sociedade, né? Estamos à disposição da sociedade, e como o Arnaldo já disse, nós ajudamos em quermesse para entidades que necessitam, bailes nós fazemos para angariar fundos para reverter em bens para a sociedade. Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta. A Ordem Demolê é uma coisa, eu acho fantástico, pelo que você falou certo, é a formação de líderes. Algumas pessoas consideram o Demolê uma entidade elitista, porque você não se propõe a tratar com o cidadão comum, você quer formar lideranças. Mas o Demolê, pelo nível de pessoas com as quais ele convive, ele acaba sendo uma pessoa disciplinada, uma pessoa de bons princípios, uma pessoa de tolerância, de certa sabedoria. Recentemente nós tivemos no cinema em São Paulo aquele crime lá, aquele assassinato. Eu acredito que se difundisse mais no Brasil as ordens Demolê, esse tipo de coisa, dado ao trabalho que vocês fazem, não esse trabalho para a população, mas aquele trabalho interno, certo? Aquele trabalho de doutrinação, de estudo propriamente dito, eu acho que esse tipo de coisa, num momento de tanta violência, nós poderíamos usar a Ordem Demolê justamente para isso, para combater essa violência. Não pensa mais ou menos assim? Júlio, você falou tudo. Aí você falou tudo porque nós quinzenalmente nos encontramos dentro da nossa sala, estudamos a liturgia da Ordem, uns entre nós ajudamos os outros, certo? Com certeza que se esse rapaz lá fosse um Demolê, ele pensaria diferente, não teria feito isso. Uma coisa que eu acho bonito na Ordem Demolê e, consequentemente, na própria maçonaria, que é bom com a gente colocar isso aí. Porque muitas vezes o pessoal fala, a Ordem Demolê, todo Demolê obrigatoriamente vai se transformar no maçom. Não é bem assim. Não é bem assim. Há uma opção, você não é obrigado a se transformar em maçom. Quando se for inteligente, se transforma. É diferente, entendeu? É um passo normal. Mas a Ordem Demolê, ela tem na sua estrutura aquela ritualística que hoje nós vivemos num mundo que nada tem sentido, né? Você faz uma coisa ontem, amanhã já esqueceu, você vê na música, na televisão, nos filmes, nada, não se preserva. E eu acho que essa ritualística que você tem que aprender, tem que obedecer, passa para a tua própria vida, não passa não? Isso é verdade, né? A disciplina que a gente segue dentro do capítulo, de certa forma, reflete na vida pessoal de cada um, né? Porque você está ali dentro, então você vai se comportar de uma maneira, tal. Aí na vida social também, você vai comportar igual, porque você já está seguindo aquilo ali há um certo tempo, então aquilo de certa forma faz parte da vida já, né? Como é que você foi para o Demolê? Eu estou no Demolê já faz mais ou menos um ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, certo? Eu fui convidado por um membro da Ordem, né? Aí tem a pesquisa, certo? Aí tem a pesquisa, de certa forma, assim, é pesquisar a vida da pessoa antes dela iniciar, para saber se é uma boa pessoa, como que é o comportamento em casa, com os amigos, na escola, se nunca praticou nenhum ato criminal, certo? Nunca fez nada. Então, é pesquisar a vida inteira da pessoa para saber se é uma pessoa de boa
formação. Boa formação, de boa convivência social, que pode fazer parte dos membros da Ordem de Demolei. Vocês pretendem no futuro ser um maçom? Aí depende que não, como você disse, não é Obrigatório. nem obrigatório, não seria a palavra correta. Que o Demolei, muita gente pensa que é uma organização maçônica juvenil e não tem nada a ver. Nós com 21 anos deixamos de ser Demolei, passamos a ser sêniores Demoleis. E se formos convidados por um maçom, eu acho que a maioria ali gostaria muito. Você falou em liderança. Eu até gostaria de aproveitar que qualquer assunto que eu não tocar a respeito da ordem, que vocês tiverem interesse de divulgar, por favor, me atalhe e fala, Júlio, preciso falar disso, tá à vontade, as câmeras. Mas é natural que com essa formação, e eu não estou enchendo a bola desses meninos não, porque eu conheço a coisa. É uma coisa muito bem feita, muito séria. Falar em seriedade no Brasil já é um problema. Mas a Ordem de Demolei, a maçonaria, toda a outra, lá, tudo são coisas sérias. Mas no caso da Ordem de Demolei, vocês estão sendo preparados numa idade fundamental. É aquilo que eu digo. Alguma possível falha que alguém viesse a adquirir, tendência, vocês estão cortando quando se põe de novo. Ainda não está totalmente torto, certo? Lógico que amanhã poderá um bandido na Ordem de Demolei acontecer, porque isso aí é a vida. Não é certo. Em termos de política, nós estamos carentes demais de pessoas, de novas ideias. A Ordem de Demolei tem esse pensamento, por exemplo, vamos fazer um trabalho para mudar um pouco a vida política da minha cidade, do meu estado, do meu país, ou vocês excluem a política dos assuntos que vocês tratam na Ordem? Não, nós temos essa preocupação com a sociedade, sim. Nós estamos aqui na cidade de Brodowski há 5 anos, certo? E o futuro muito próximo nós queremos lançar líderes para tentar mudar um pouco, porque os ensinamentos que nós aprendemos lá, com certeza vai ser muito útil numa vida política, pública aí. Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte, se o fato de pertencer à ordem, você falou que de 15 em 15 dias vocês se dedicam, certo. Isso atrapalharia algum tipo de relacionamento? Ou em casa o pai e a mãe acham ruim, o pai concorda, como é que é? Não, é impressionante Teu pai é maçom, desculpa. Foi maçom, né? Bom, é impressionante como os familiares, principalmente o pai e a mãe, incentivam a gente para continue seguindo a Ordem de Demolei. A gente tá em casa, tudo tem um sábado, que nossas reuniões são sábado à tarde, né? Tem um sábado que a gente não sai de casa, a mãe chega a gente, pergunta, falou, não tem reunião hoje e tal. Legal. É porque acho que todos os pais que têm filho de Demolei são orgulhosos de ter os filhos lá, porque, como o Arnaldo disse, a vida é pesquisada. Se a pessoa entrou na Ordem de Demolei, é porque algum... É como se recebesse um atestado de limpeza de vida. Isso, algum mérito a pessoa tem para estar lá dentro. E lá dentro a gente só tende a melhorar a pessoa. Não, realmente, olha gente, eu acredito, aquilo que eu falo, às vezes a pessoa não dá tanta importância. É mais um clube para fazer isso, aquilo, para pedir para a gente, para dar para os outros. Não é bem isso, não. É uma coisa muito séria, é uma coisa que realmente vale a pena participar. Vocês podem ver até no nível intelectual desses dois garotos aqui, eu estou dizendo garotos por causa da idade, porque perto de mim eles são menininhos, né? Mas é uma realidade, você vê a maneira como eles se expressam, o grau de preocupações que eles têm. Enquanto o neguinho está preocupado, aí a gente brincou de futebol, tem cara que vê o país afundando, vê o mundo se arrebentando e está preocupado se o Corinthians ganhou ou perdeu, se o Palmeiras ganhou ou perdeu. Eu acho que isso tem que levar na piada que nós levamos no começo desse bloco. Não ser uma prioridade. As prioridades deles são diferentes. Fala uma coisa para mim, Arnaldo. Você sentiu, depois que entrou na Ordem de Demolei, depois, uma mudança de comportamento pessoal, por exemplo, coisas que antes você talvez visse e quisesse fazer, depois que você passou a participar das reuniões, você começou a encarar o mundo de uma outra forma? Então, eu acho que a partir do momento que um jovem ingressa na Ordem de Demolei, eu acho que a disciplina, acho que muda totalmente, certo? Acho que antes dele pensar em fazer alguma coisa, acho que ele vai analisar bem, vai ver se ele não vai se arrepender depois que ele fazer esse tipo de coisa, certo? Então eu acho que muda bastante a cabeça do jovem e ele vai pensar bem, contar até 10 antes de fazer alguma coisa precipitada. É obrigatório estar estudando para estar no Demolei ou isso é dispensável? Não, a gente tem essa preocupação, sim.
A pessoa para entrar na Ordem de Demolei, como eu disse, é da idade de 13 a 21 anos. Então, ela tem que estar estudando, sim. Depois do segundo grau completo, a pessoa tem até ajuda do Demolei para tentar ingressar numa faculdade, numa universidade. Você falou esse limite de idade, o limite para menos, que é o de 13 anos, e o limite final, que é o de 21 anos. De repente, uma parcela dos demolês que tiveram todo... Eu vou usar o termo treinamento, mas não é bem esse o termo. Instrução, digamos assim, né? Essa filosofia de vida. Uma parcela de demolês resolvem não ir para a maçonaria. Então, todo esse trabalho, ele acaba sendo interrompido ali. Ele não terá continuidade de uma loja maçônica. Não se pensou em criar uma alternativa para aquela pessoa que adorava ser demolê, mas talvez não tenha nem tempo útil, hábil para continuar para ser maçom, e não perder esse indivíduo para a sociedade? Tem sim. Mesmo antes, depois dos 17 anos, que a pessoa já começa a ficar com uma certa experiência de demolei, tem o Convento da Cavalaria, que é uma parte ligada ao demolei, que são os cavaleiros que podem ficar sem idade acima de 21 anos sem problema nenhum. Que é tipo uma continuação. A cavalaria, nós estamos também trazendo para Brodowski agora, acho que no mês de janeiro. A cavalaria é um auxílio ao demolei. O demolei está precisando de alguma coisa, está querendo fazer um baile para arrecadar alguma coisa e tal. Vai lá, pede para a cavalaria, que a cavalaria está lá para ajudar a gente. Gente, cavalaria da Ordem Demolei não tem nada a ver com festa do peão. Pelo amor de Deus, entenda bem, porque tem que é o de tudo. Olha, nós estamos em cima da hora desse bloco. Eu queria agradecer ao Arnaldo, ao Ricardo. Alguma coisa, Ricardo, que você, Arnaldo, gostaria de falar, que nós, porventura, nós temos mais um companheiro deles ali para... Como é o nome dele? Gabriel. Gabriel está ali sentado, esperando, que hoje não coube nas bancadas, que nós estamos com um probleminha de microfone. Tem alguma coisa que você gostaria de colocar que infelizmente eu esqueci? Está à sua disposição. Eu só queria... a sociedade, alguma coisa assim. Certo. Eu só queria dizer, Júlio, que o demolei basicamente, ele é ligado a 7 virtudes que lá dentro a gente estuda. Que são as virtudes do amor filial, que todo demolei deve amar seus pais. Antes de entrar na ordem de demolei, ele é uma pessoa, depois que entrou, ele deve ser melhor filho do que tinha sido até o momento. Tem a reverência pelas coisas sagradas, é outra virtude. No demolei não tem problema, qualquer religião, a pessoa pode ingressar na ordem de demolei. Tem uma pergunta aqui sobre... Vou deixar para fazer para o Gabriel. Então qualquer religião, apenas a pessoa tem que acreditar em algum Deus, ela não pode ser ateu. Qualquer outra religião, ela estará apta a entrar na ordem de demolei. Cortesia, outra virtude. Um demolei deve ser educado, deve ser cortês, deve ter respeito com as outras pessoas, nunca tentando passar por cima de ninguém. Companheirismo é outra virtude. A virtude do companheirismo é a virtude que acho que é a que mais aparece na ordem de demolei. Que lá dentro nós somos irmãos realmente. Lá dentro não. Estamos precisando de alguma coisa, pode correr atrás do irmão que com certeza vão estar lá dispostos a ajudar. Fidelidade é outra virtude que um demolei deve ser fiel aos seus votos e aos seus irmãos. Eu acho muito importante também. Pureza, um demolei deve ser puro em pensamentos, em atos, não pensar nada que possa prejudicar alguém ou alguma coisa. E patriotismo. Acima de tudo, o demolei deve amar sua pátria e sua bandeira. Essas são as 7 virtudes cardeais do demolei. Essa última coisa que você falou, eu acho fundamental, viu, Arnaldo? Porque antigamente, eu falo antigamente, mas há alguns 20 anos atrás, eu lembro que eu ia para a escola ser escoteiro. Eu não era escoteiro há 20 anos atrás, eu era escoteiro há 40 anos atrás, eu estava magnético. Mas eu lembro que ser escoteiro era uma coisa disputada, né? Puxa vida, e cantava-se o hino nacional todo dia antes de entrar para a classe, e hasteava-se a bandeira. Eu vou ser sincero, hoje, na maioria das escolas, eu acho que 50% dos alunos não sabem cantar o hino nacional se for exigido. Então, isso aí parece que não é nada, mas o nascimento desse desrespeito para com os símbolos nacionais, que é o caso da bandeira, o hino, etc. e tal, vai degenerando a sociedade. Passa a valer tudo. Então eu acho que esse lado do patriotismo, eu sei que esse país não merece o nosso amor. Vou falar, o país merece, quem manda nele é que não merece. Mas nós temos a obrigação de amar esse país,
apesar de tudo. Não é por tudo que ele nos oferece, é apesar de tudo que ele nos obriga. Porque é só dessa maneira que nós vamos mudar. Arnaldo, mais alguma coisinha que você quisesse falar com a gente aqui? Bom, só queria falar que, como o Ricardo mesmo já falou, o companheirismo da gente, né? Então, não só aqui dentro da cidade de Brodowski ou na região, mas como no mundo inteiro. Você é um Demolei, em qualquer lugar você encontra o Demolei, você é recebido de braços abertos, tanto pelo Demolei, como capítulo, pela família, porque, sabe, você tem uma boa formação, certo? Então, você sendo um Demolei, você vai ser acolhido em qualquer lugar que você tiver, você vai ser bem recebido, quando pessoas sabem que você é um Demolei, certo? Não, é verdade, às vezes você não sabe qual a vantagem. Por exemplo, de repente amanhã o Ricardo vai fazer uma faculdade fora daqui, precisa de uma república para morar. Eles têm os sinais deles, têm as maneiras específicas, que isso não pode ser colocado aqui, mas eles podem, em se entrando em contato, ele terá muito mais facilidade para arrumar um lugar, porque alguém lá naquela outra cidade vai estar ajudando. Então, aí que é a grande vantagem. Por isso que eu gostaria de agradecer a presença do Ricardo. Agora nós vamos conversar com o Gabriel, porque a difusão do capítulo Demolei é uma coisa muito importante. Está na hora da gente começar a realçar as coisas boas. Chega de tchan, chega de porcariada aí, vamos começar a valorizar o que tem valor, certo? Ninguém fica perdendo tempo com as bobageiras aí, enquanto isso esses meninos estão crescendo. Aí, de repente, pega o Arnaldo, pega o Gabriel, pega o Ricardo, a rapaziada sobe de vida, compra um carro bonito, forma numa profissão boa. Pô, como é que o cara chegou lá? Eu não cheguei. Porque enquanto você estava dançando tchan, ninguém estava estudando, ninguém estava perdendo o sábado ali numa reunião. E você está lá, jogando bilhar, cheirando que não deve, fumando que não pode, certo? Aliás, isso aí eu quero falar com o Gabriel, o problema das drogas. Que eu acho que o capítulo Demolei tem uma função muito importante nisso aí, que é o combate às drogas, certo? Porque eles são da idade de quem geralmente faz isso. Então ninguém melhor que o próprio colega da faixa etária chegar no companheiro e dar o conselho. Que ele sabe o mal que faz. Gente, mais um intervalinho e nós vamos para o nosso último bloco, conversando com o Gabriel também sobre o capítulo Luz da Ordem de Demolei aqui de Brodowski. Valeu. Bom, voltamos com o nosso bate-papo, no nosso bloco final, e vamos conversar agora com o Gabriel, que também é do capítulo Luz da Ordem de Demolei aqui em Brodowski. E me parece que vocês terão brevemente a comemoração dos 5 anos do capítulo, né? Conta pra gente o que vai acontecer, o que vocês pretendem organizar. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Júlio. Isso é agora em dezembro, dia 4 de dezembro, estaremos comemorando 5 anos do capítulo Luz aqui em Brodowski. E é uma festa que abrange toda a região, é o companheirismo que os irmãos dizem, todo mundo vem para prestigiar. Realmente é uma coisa muito bonita e uma confraternização. Mas vai ser uma coisa para os Demoleis especificamente ou vão abrir a população? Para todo mundo. Todo mundo está convidado até. Vocês realizam aquelas sessões brancas que a população pode participar? Eu não sei se é esse o nome que vocês usam. Sessão branca. Normalmente a gente realiza Dia dos Pais, das Mães, essas Dia coisas, das Mães. É uma coisa, uma vez eu participei de um casamento maçônico, coisa mais linda do mundo, coisa fantástica, lá em Franca, o Dr. Cláudio, inclusive ele foi delegado aqui em Brodowski. Ele casou no religioso, depois fez a confirmação da maçonaria. E a sessão do Dia das Mães, uma vez eu fui num capítulo lá de Batatais, também é coisa fantástica, coisa linda mesmo. Então se você, que é profano, quiser participar um dia de um dos eventos que é aberto à população, feito pela Ordem de Demolei, não vacile que você vai ficar impressionado. Tem algumas perguntas aqui que foram feitas no bloco que teus colegas estavam aqui, mas eu vou repassá-las todas a vocês, certo, gente? Vocês fizeram para o Ricardo, fizeram para o Arnaldo, mas eu vou fazer todas elas para o Gabriel, certo? Considerem ser respondidos. E antes de mais nada, quem ligou aqui para dizer, o Dru me parece, né? Que o Ricardo teria dito que o capítulo Demolei é uma instituição maçônica juvenil. Ele disse exatamente o contrário, que não tem nada a ver com a coisa, certo? Então, talvez haja uma questão de mal entendimento. A Cláudia pergunta se o Demolei tem alguma coisa semelhante à Nova Era. Não tem nada ligado, a menos se for em termos de capítulo, em Batatais, tem o capítulo Cavaleiros da Nova Era, que é a mesma coisa, só muda o nome, a filosofia é a mesma. Mas do resto, se for alguma outra entidade, não tem nada a ver, é totalmente errado, isso tem nada... É porque tem a Nova Era, né, que o pessoal cita, até o Arnaldo estava falando aqui em off, que nós estamos entrando na Era de Aquários, certo? E os hippies, antigamente,
quando eles existiam, bendito sejam, eles pregavam o amor livre, o sexo livre, e que isso implicitamente é a pregação da anarquia, certo? Anarquia, para quem não sabe, é aquele sistema político em que o palhaço toma conta do país e dá certo, certo? Essa é a anarquia. Os italianos trouxeram para o Brasil. Aliás, o Cosa Nostra está falhando tremendamente nisso. Eu nunca vi uma novela com personagens italianos que não fala de política. O italiano trouxe a anarquia para o Brasil. Foi ele que organizou as leis trabalhistas. E isso nada. Mas aí isso não interessa para a Globo. A Globo tem outra coisa. Lá é outro papo. Né? Lá quis mandar de Brasília, eles fazem, obedecem. O povão vai. Quer fazer o quê? Bom, deixa pra lá. Então, essa nova era que está se referindo aqui, talvez seja esse movimento que não tem nada a ver com o capítulo de Demoler. É exatamente o oposto. É o oposto. Um prega a disciplina e o outro prega a anarquia. O time do Dó perguntou para o Ricardo qual seria e se há alguma punição se a pessoa não levar a sério os mandamentos do Demoler. Bom, ainda não houve isso aqui em Brodowski. Normalmente os irmãos cumprem com seus deveres, mas isso depende da gravidade do caso, né? Às vezes uma punição de suspensão, mas eu vamos creio... supor, vamos criar uma situação hipotética. Vocês convidaram, um irmão convidou alguém para fazer parte, os demais fizeram a pesquisa, tudo 100%, mas de repente a vida do indivíduo muda, do dia para a noite. De repente essa pessoa que era totalmente confiável passa a participar do capítulo e começa a ter atitudes estranhas, que confrontem com os ensinamentos. Essa pessoa não automaticamente não permanecerá. Primeiramente nós vamos tentar mudar essa pessoa. Mudar. Se não conseguirmos, provavelmente ela vai sair da ordem. Uma grande confusão que a população, de uma maneira em geral, faz, tanto em relação à maçonaria como aos demolês, é que vocês não podem ter religião. Que, aliás, esse conflito pior ainda, eles acham que o demolê e a maçonaria é uma religião, o que é uma imbecilidade muito grande, certo? E a Alciana, e pelo amor de Deus, Alciana, não estou falando que eu sou imbecil, mas é que muita gente fala, você está fazendo uma pergunta, eu acho legal. Vocês acreditam em Deus e no Espírito Santo? Claro, primeiramente, demolê não é religião, e para você ser demolê, você tem que ter uma religião. Não importa qual seja, você pode ser católico ou alguma outra religião, você tem que ter um Deus para ser demolê, e não é religião. Bom, gente, mais alguma coisa que nós precisamos conversar? Você queria passar alguma mensagem, por favor? Eu só queria convidar toda a população de Brodowski para a nossa cerimônia de 5 anos do capítulo. Será no dia 4 de dezembro, às 7h30 da noite, no Lions.